Olá amigos do YouTube, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui com mais um vídeo aula, ainda falando sobre a transferência de calor por condução, certo? Só que dessa vez vamos falar ele em cilindro. O último vídeo que a gente postou falou sobre a condução em paredes, agora vamos falar em cilindros. A questão de resolução é um pouco diferente, só que é fácil do mesmo jeito. A única diferença que tem é a complicação um pouquinho de análise. Como assim? Quando você tem apenas um tubo e apenas a espessura, tudo bem, é fácil. Mas às vezes se torna um pouquinho complicado e às vezes um pouco difícil de entender e fácil de confundir. É quando você tem imagina aqui esse tubo e várias outras camadas envolvendo esse tubo. É onde que pega a parte chata de condução em cilindro. Por que a parte chata? Porque a fórmula de calcular o calor nada mais é do que condução de calor é igual variação de temperatura dividido por Ln de raio externo sobre raio interno divididos por 2 vezes K vezes π vezes L. Ou variação de temperatura por Ln de raio interno por externo dividido por 2K π L. Como saber se vai usar essa ou essa? Imagine esse tubo. Tudo vai partir da análise das temperaturas. Como assim? Imagine que a nossa temperatura 2 seja maior que a temperatura 1. Vamos pôr aqui 100 e 200. Certo? Se a temperatura 2 é maior que a 1, nós está aqui na situação 1. O nosso calor vai estar partindo de quê? Que, aliás, me perdoa. A nossa vai estar na situação 2, que vai estar o quê? O calor vai estar indo da parte externa pela parte interna. Se vocês viu alguns vídeos nossos para trás, se eu não estiver enganado, é o segundo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre a definição do que é a transferência, e lá a transferência de calor, e lá fala que o calor ele vai do corpo quente por corpo frio. Ou seja, nesse caso, o calor vai estar da parte externa do tubo até a parte interna. O calor vai estar partindo da parte externa à parte interna. Quando você tem essa situação 2 aqui, nós temos que raio interno pelo externo. É o raio interno pelo externo, certo? Agora imagine a situação contrária. Aqui seria 100 e aqui seria 200. Agora nós estaria na situação 1. O calor estaria partindo de dentro para fora. Quando é de dentro para fora, é externo por interno. Quando é de fora para dentro, é interno por externo. Imagine o seguinte, vamos numerar. Vamos supor que aqui seria 1, 2 e teria um terceiro aqui. Quando o calor parte de dentro para fora, nada mais é do que 2 e 1. Se tivesse essa outra aqui, seria 3 e 2. Se tivesse mais outra, seria 4 e 3, certo? Então, quando o calor passa de dentro para fora, é sempre maior e menor, maior e menor. Raio maior pelo raio menor. Raio maior pelo raio menor, certo? Agora, se fosse o inverso, se fosse o calor partindo de fora para dentro, com a mesma numeração. De fora para dentro é o quê? É interno por externo, certo? Então seria 1, 2, interno e externo, 2, 3, interno e externo, e assim sucessivamente, certo? Vamos lá então. Lembra que eu falei para vocês que a parte complicada
bem nojentinha de se analisar é quando nós temos várias camadas em um tubo, mas o mesmo jeito de analisar é o mesmo jeito, certo? Só que a diferença é que acaba tendo mais do que uma camada. Quando tem mais de uma camada, assim como na parede, quando tem mais de uma camada, nós também temos a resistência térmica. Resistência térmica, nesse caso, é o Ln sobre raio externo e interno, dividido por 2kπL, ou Ln por raio interno e externo, certo? Vamos lá. Continuando na mesma análise, aqui nós temos raio 1, raio 2, raio 3 e o raio 4. Se o calor tivesse partindo de fora da parte 1, da T1 até a T2, nós teríamos o quê? Nós teríamos o T1 até T2, não é interno por externo, ele está partindo da parte de fora para dentro. Se é de fora para dentro, nós temos interno por externo, ou seja, interno 1, externo 2. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, ficaria mais ou menos assim. Ln. E isso se o calor estiver partindo daqui para cá, certo? Ln de raio 1 por raio 2. Mais Ln de raio 2 por raio 3. Mais Ln de raio 3 por raio 4. Certo? 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ok? Não pus a parte de baixo só para vocês entenderem a questão aqui da parte de cima da parte dos raios, certo? E se fosse ao contrário, se fosse de dentro para fora e não de fora para dentro, seria como? Ln de raio 2 por raio 1 mais Ln de raio 3 por raio 2 mais Ln de raio 4 por raio 3. Certo? A parte nojentinha é só isso aqui, de analisar isso aqui. Mas você observando o exercício com cuidado, certinho, não tem erro, você consegue tranquilo, certo? Agora vamos resolver o seguinte exercício. Vamos lá. Tirando os dados do exercício, nós temos que condutividade térmica do aço, diâmetro interno e externo, espessura do isolante, que é o amianto, o coeficiente térmico do amianto, temperatura interna e externa, e pediu para nós, a letra A, calcular o Q por unidade de comprimento. Lembra se é por unidade de comprimento? Nosso L é 1 metro, ok? Vamos lá então. Analisando o exercício, nós temos que raio 1 nada mais é do que diâmetro interno. O que é o diâmetro interno? Não é isso tudo aqui? E não deu para nós? Dividido por 2, certo? Diâmetro interno dividido por 2. Porque não é isso? Diâmetro não é o raio multiplicar duas vezes? Ou seja, é você pegar o diâmetro e dividir por duas vezes. Que é a mesma coisa de você pegar o raio e multiplicar ele por 2. Que dá o diâmetro, certo? Ficou confuso? Enfim. Lembra disso aqui. Diâmetro é raio. Quer dizer, raio é o diâmetro dividido em duas partes. E pegar 2. E pegar o valor... Ah, não. Vamos lá. Eu corto isso aqui. Certo? Então, nós temos o raio 1, raio 2 e raio 3. O raio 1 nada mais é do que o diâmetro
interno dividido por 2. O raio 2 é o diâmetro externo, que vai daqui até aqui, diâmetro externo, certo? Diâmetro externo dividido por 2. O raio 3 nada mais é do que o raio 2, certo? Ó, raio 3 é o raio 2 mais a espessura, certo? Então vamos lá. Ah, tá. Só uma observação. Lembrando que a nossa temperatura maior é a interna. Então, nosso calor está vindo de dentro, da parte de dentro para fora, certo? Se é da parte de dentro para fora, é o quê? Externo e interno, certo? Como a gente falou, raio 1 é diâmetro interno por 2, dá isso aqui. Raio 2 é o diâmetro externo por 2, dá isso aqui. E o raio 3 é o nosso raio 2 mais a espessura do amianto. Jogando na fórmula, lembra que eu falei para vocês que o calor está vindo de dentro para fora? Se está vindo de dentro para fora, não é externo por interno, ou seja, raio 2 por raio 1, raio 3 por raio 2, certo? Substituindo os valores, nós obtemos isso daqui. E fazendo passo a passo, nós temos essa parte. E resolvendo isso aqui, nós chegamos à conclusão de que a transferência de calor é 2.510, certo? Lembra que eu falei para vocês que às vezes dá uma pequena diferença na questão do arredondamento, de como vocês calculam o exercício? Vocês podem observar que no exemplo que eu coloquei para vocês, o calor ele dá um valor diferente disso daqui. Ah, tá errado, Matheus. Não, não tá errado. A questão depende do arredondamento que você usa, certo? E depende do arredondamento, porque às vezes você coloca nas calculadoras HP, às vezes dá para colocar tudo isso aqui lá dentro, certo? Se você colocar tudo isso aqui de uma vez na HP, vai dar um resultado. Se você usar 6 casas, vai dar um resultado, certo? A questão depende do arredondamento, ok? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se conseguir esclarecer as dúvidas para vocês, por favor, deixem seu like, compartilhe o canal certinho. Mas agora falta a gente aprender um pouquinho sobre a questão da transferência por convecção e condução. Do mesmo jeito que a gente fez condução por cilindro e parede, a convecção também tem cilindro e parede, certo? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se eu conseguir deixar, eu vou deixar. Eu ainda estou pegando os moral ainda, mas se eu conseguir, eu vou deixar aqui do lado direito do vídeo, certo? Do lado direito do vídeo, os nossos vídeos passados, que um é sobre as definições de cada mecanismo de calor, o que é a transferência de calor, e o outro é nosso vídeo passado, que é sobre a condução, sobre a transferência de calor por condução, certinho? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu peço para vocês que se esse vídeo, se eu conseguir esclarecer alguma coisa, alguma dúvida de vocês, compartilhem e deixem seu like, ok? Dúvidas? Sugestão? Ah, Matheus, esse canal seu tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Deixem nos comentários, mandem no meu e-mail, ok? Então, fiquem todos com Deus.